Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui falando ao lado de pessoas que eu admiro tão profundamente e ainda mais em um evento tão bem construído e tão inspirador como esse. Então estou muito feliz e muito grata por estar dividindo esse tempo com vocês. Bom, meu nome é Ana Michele, eu sou escritora e hoje eu vim falar um pouco sobre cura. Uma cura que transcende a biologia dos fatos. E aí, para começar, talvez eu deva falar para vocês sobre a biologia dos fatos. Eu convivo com câncer há quase uma década. Desde os 28 anos de idade, eu faço tratamento sem parar. O meu diagnóstico, para ser mais precisa, é o câncer de mama metastático. Diante do que a medicina oferece hoje, não posso falar em cura, né? Não tem nenhuma garantia. Então eu trato constantemente. Nessa jornada de quase 10 anos, eu já passei por mais de 120 quimioterapias, por dezenas de radioterapias, por milhares de comprimidos e punções na minha veia, e exames e remédios e tudo que vocês possam imaginar. Mas eu não quero falar sobre uma história triste, porque eu não consigo vê-la dessa forma. Eu acredito que toda a minha história, por mais que a biologia me diga que eu não tenho a possibilidade de cura, toda a minha história fala sobre cura. A cura que transcende a biologia. E é sobre isso. Eu descobri o câncer e eu li aquele laudo e para mim foi uma oportunidade de um encontro com a minha vulnerabilidade, com um encontro com a finitude, um encontro que para muitas pessoas acontece tardiamente. A gente passa uma vida inteira procrastinando, adiando, deixando para depois o que pode ser dito, o que pode ser sentido, o que pode ser feito, para que efetivamente a gente viva uma entrega, para que a gente viva o melhor dessa vida, para que a gente esteja cada vez mais conectado com a nossa alma, em cada coisa que a gente faz. A gente deixa para depois, porque a gente prefere habitar aquele espaço de ilusão. É como se a anestesia ela fosse um espaço mais confortável, porque na anestesia você não precisa tomar atitude nenhuma, você não precisa mudar, você não precisa olhar para dentro, entender o que dói de verdade e o que dá sentido de verdade à sua vida. Bom, eu, sabendo que eu não tinha tempo para perder, para desperdiçar, eu tratei logo de olhar para minha alma mesmo. E talvez essa tenha sido a maior expansão de consciência que eu sou capaz de dimensionar. Dentro dessa possibilidade, né? Dessa dimensão que a gente habita. É claro que eu não acredito ao câncer, todo esse trabalho de transformação que eu tenho praticado em mim mesma. Eu acho que esse mérito é meu por olhar para mim, por usar uma fragilidade, um sofrimento, para entender o que essa dor estava querendo me mostrar sobre a vida. E o que eu vi foi uma vida que faz muito sentido ser vivida, quando a gente efetivamente se conecta com aquilo que dá cor, com aquilo que dá graça, com aquilo que faz a nossa alma vibrar. Porque a vida é sobre isso. É uma alma que vibra, uma alma que não se ajoelha para a matéria. Porque a matéria, ela tem que estar à disposição do nosso espírito, e não o contrário. Então eu me tornei uma pessoa que eu acredito que seja muito melhor do que antes desse câncer, antes desse despertar de consciência. E eu dedico absolutamente a minha vida a falar sobre cura, a falar sobre esperança, a falar sobre o que importa de fato nesse tempo que a gente tem, e a gente nunca sabe quanto tempo cabe nesse tempo que resta. Eu convivo diariamente com pacientes, eu tenho um projeto chamado Casa Paliativa, eu falo constantemente sobre cuidados paliativos, que é um tabu na nossa sociedade,
Para muitas pessoas, cuidados paliativos significa apenas uma abordagem que é direcionada a pacientes no final da vida, e essa é uma grande mentira, né? Enfim, é um grande erro, porque, na verdade, cuidados paliativos, eles visam justamente olhar para essas pessoas que enfrentam, né, essa fase de vulnerabilidade, como é o meu caso, de uma doença grave que ameaça a continuidade da vida. Olhar para essa pessoa e não ver apenas o físico. Não olhar só para o tamanho do nódulo que ela tem, para a quantidade de doença que ela carrega. Eu não sou o câncer que eu carrego. Eu sou um ser que tem uma dimensão de sofrimento físico, emocional, espiritual, social. Quando a gente olha para um paciente que está vivendo essa fase difícil da vida, a gente não pode ver só uma doença. A gente tem que ver a sua totalidade. E muitas vezes, o que dói nessa pessoa não é o câncer. Muitas vezes o que dói é a culpa que ela carrega por achar que está doente por culpa sua. Ou de repente essa pessoa, o grande sofrimento dela é achar que está sendo castigada por esse divino, né, que muitas vezes tem mais a ver com a projeção do que a gente faz do divino do que efetivamente o que eu entendo como um Deus que tudo é e que é absoluto e que tem amor incondicional por nós. E essas pessoas se sentem culpadas, se sentem julgadas, se sentem castigadas. E isso, meus caros, dói muito mais do que o próprio câncer. E não tem quimioterapia para tratar sofrimento. Então é para essas pessoas a quem eu dedico meu tempo, a minha vocação em cuidar e principalmente tudo que eu falo, tudo que eu vivo e tudo que eu tento carregar como uma bandeira, porque eu acredito realmente que todo ser humano precisa ser visto em sua totalidade, principalmente quando ele está enfrentando um desafio tão grande como é o adoecimento. E eu estou contando tudo isso para falar não só sobre propósito. É claro que tudo isso que eu falei tem a ver com o propósito da minha vida, tem a ver com a forma como eu me encontro enquanto humanidade, mas eu acho que tem a ver também com justamente a gente olhar para essa vida e tentar compreender o que a gente está fazendo aqui. Muitas pessoas vieram antes de nós e muito do que a gente tem hoje existe porque pessoas dedicaram a vida delas para que a gente tivesse um tempo melhor de vida, para que a gente tivesse tudo isso que a gente habita hoje. Então eu sempre penso, o que eu estou fazendo aqui? De que forma eu posso melhorar esse mundo para quem vem a seguir? E nada me dá mais prazer do que pensar que talvez em algum lugar, algum paciente viva melhor porque ele compreendeu que a gente, de repente, não pode curar o nosso físico, mas que a alma não tem câncer. E a gente pode cuidar dessa alma para que ela enxergue o melhor da vida e viva a melhor experiência humana possível. E vocês, né? O que vocês estão fazendo por essa humanidade? Eu sempre brinco nas minhas palestras que não somos pé de goiaba, porque pé de goiaba, ele existe para dar goiabas. Ser humano existe para ser humanidade. Então, quando a gente pensa na finitude, e esse tem sido um dos temas que eu sempre falo, é um convite. Não para que a gente fique falando efetivamente sobre a morte, uma vez que a gente sabe que ela vai acontecer para todo mundo dessa dimensão. Mas para que a gente olhe para essa finitude e não procrastine mais todas as possibilidades que a gente tem de estar inteiro nessa vida. Então não tenha medo de olhar para você e pensar: o que você fez nesses últimos 5 minutos? Quais foram os seus pensamentos? Será que você falou tudo o que devia? Será que você não está guardando aquela roupa nova para uma ocasião?
Será que você não está arrastando esse tempo em vez de vivê-lo com toda a intensidade que ele merece? Eu penso que falar sobre finitude abre portais grandiosos para a nossa vida. Abre portais porque a gente precisa aprender a atravessá-los e ver a vida dessa maneira mais amorosa, mais presente, para que a gente realmente esteja inteiro, o tempo inteiro, sabe? Bom, essa tem sido a minha vida, essa tem sido o meu propósito, e eu queria ler para vocês um trecho do meu livro, que chama Enquanto Eu Respirar, e é uma frase, um trechinho que eu acho que faz muito sentido a gente conversar sobre isso hoje. Enquanto eu seguia perseguindo apenas a cura garantida para o meu corpo, sofri. O remédio que eu precisava era para a alma. Estava o tempo todo aqui, dentro de mim. Espero que vocês encontrem o remédio, o melhor remédio de todos, que é o remédio que cura a alma, que deixa tudo muito mais claro e que deixa tudo muito mais inteiro, porque essa vida vale muito a pena ser vivida, desde que você esteja aqui, agora, no presente, compartilhando o melhor da sua humanidade com as pessoas que te cercam. Espero que vocês tenham uma vida linda, feliz, inteira e que vocês curem a alma de vocês. Porque no final das contas é sobre isso. É só assim que a gente entende o que é transcender até mesmo a finitude. Então um beijo no coração de vocês. Estou muito grata por estar aqui.